Na periferia de São Paulo, onde o concreto se mistura com becos estreitos e casas amontoadas, vivia Josué Silva, um homem de 42 anos cuja vida parecia desmoronar a cada dia. Filho de pais nordestinos que vieram para a capital em busca de uma vida melhor, Josué cresceu entre as dificuldades e as tentações da grande cidade. Casado há 15 anos com Márcia, uma mulher de fé inabalável, Josué era pai de 2 filhos, Pedro, de 14 anos, e Gabriela, de 10. O que deveria ser um lar de amor e compreensão havia se transformado em um campo de batalha diário. O alcoolismo de Josué, que começou como um inocente hábito de beber com os amigos após o trabalho na construção civil, agora dominava sua vida, corroendo não apenas sua saúde, mas também os laços familiares que um dia foram tão fortes. Márcia, exausta de lutar sozinha, alternava entre orações desesperadas e ameaças de deixar Josué. Os filhos antes alegres e falantes agora se escondiam em seus quartos, tentando escapar das discussões frequentes e da atmosfera pesada que pairava sobre a casa. A comunidade ao redor, uma mistura de famílias trabalhadoras e jovens perdidos para o crime, observava a decadência da família Silva, com um misto de pena e julgamento. Dona Zefa, a vizinha idosa e devota, frequentemente convidava Márcia para as novenas na pequena capela do bairro, oferecendo um ombro amigo e palavras de encorajamento. Foi numa dessas noites, após uma discussão particularmente violenta, em que Josué, embriagado, quebrou os poucos objetos de valor da casa, que Márcia, entre lágrimas, ajoelhou-se diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mãe Santíssima, ela soluçou, não posso mais. Ou o Senhor transforma o coração do Josué, ou eu terei que partir com meus filhos. Naquela mesma noite, enquanto Josué cambaleava pelas ruas escuras do bairro, encontrou o padre Antônio, um jovem sacerdote recém-chegado à paróquia local. O padre, em vez de se afastar ou repreender Josué, aproximou-se com um sorriso gentil. Meu filho, disse ele, colocando a mão no ombro de Josué, vejo que você carrega um grande peso. Quer conversar? Algo na abordagem do padre tocou Josué profundamente. Talvez fosse a ausência de julgamento em seus olhos, ou simplesmente o fato de alguém ter se importado o suficiente para parar e falar com ele. Pela primeira vez em anos, Josué sentiu uma faísca de esperança. Nos dias que se seguiram, a luta interna de Josué intensificou-se. Por um lado, o vício gritava, exigindo satisfação. Por outro, as palavras gentis do padre Antônio ecoavam em sua mente, junto com as memórias dos sorrisos de seus filhos e do amor que um dia compartilhou com Márcia. A comunidade, antes distante, começou a notar uma mudança sutil. Josué, ainda lutando contra o alcoolismo, começou a aparecer ocasionalmente na missa de domingo, sempre nos fundos da igreja, com os olhos baixos, mas presente. Márcia, inspirada pela persistência do marido, redobrou suas orações envolvendo os filhos em uma corrente de fé. O caminho à frente seria longo e difícil. A restauração familiar e a libertação dos vícios não aconteceriam da noite para o dia. Mas naquele momento, enquanto Josué dava seus primeiros passos hesitantes em direção à recuperação e Márcia renovava sua esperança na força da oração, os primeiros raios de uma nova alvorada começavam a iluminar o horizonte da família Silva. A comunidade onde os Silva viviam era um microcosmo do Brasil urbano, com suas complexidades e contrastes. A paróquia de São José Operário, localizada no coração do bairro, era mais do que apenas um lugar de culto. Era um farol de esperança e um centro de ação social. Padre Antônio, com seus 32 anos e energia incansável, havia trazido uma nova vida à paróquia nos últimos meses. Além das missas regulares, ele organizava grupos de apoio para famílias em crise e dependentes químicos, mesclando a espiritualidade católica com abordagens práticas de recuperação. Dona Zefa, aos 78 anos, era uma figura maternal para muitos na comunidade. Viúva há mais de uma década, ela dedicava seu tempo a cuidar dos outros, seja através de suas orações fervorosas ou do tradicional bolo de fubá que sempre tinha à mão para consolar um vizinho em necessidade. O ambiente de trabalho de Josué na construção civil era outro elemento crucial em sua jornada. Seu chefe, seu Joaquim,
um homem rústico, mas de bom coração, notou as mudanças sutis em Josué. Embora ainda lutasse contra o vício, Josué começava a chegar mais pontualmente e seu trabalho mostrava sinais de maior cuidado. Na escola local, os filhos do Silva enfrentavam seus próprios desafios. Pedro, no auge da adolescência, oscilava entre a vergonha pela situação do pai e um desejo ardente de ver a família restaurada. Sua professora, Dona Cláudia, uma católica devota, percebia a luta interna do menino e oferecia apoio silencioso através de palavras de encorajamento e atenção extra. Gabriela, por outro lado, encontrava conforto na catequese. Sua catequista, Irmã Luísa, uma freira jovem e dinâmica, usava histórias bíblicas para ajudar as crianças a lidar com desafios familiares, sem saber o quanto suas palavras impactavam diretamente a pequena Gabriela. A cultura católica local se manifestava não apenas nas missas e novenas, mas também nas festas do padroeiro, nos terços nas casas e na devoção a santos populares como São Judas Tadeu, patrono das causas impossíveis, a quem muitos na comunidade recorriam em momentos de desespero. Márcia encontrou apoio no grupo de mães da paróquia, liderado por Dona Aparecida, uma senhora de meia-idade cuja própria história de superação familiar inspirava outras mulheres. Ali Márcia aprendeu a equilibrar a fé com ações práticas, a perdoar sem se tornar permissiva e a manter a esperança mesmo nos dias mais sombrios. À medida que Josué dava seus primeiros passos hesitantes em direção à recuperação, a comunidade ao seu redor se mobilizava de maneiras sutis. Seu Jorge, um ex-alcoólatra que agora liderava um grupo de alcoólicos anônimos na igreja, abordou Josué após uma missa, oferecendo uma mão amiga e compreensão que só alguém que passou pela mesma luta poderia oferecer. Neste cenário de fé, luta e esperança, a família Silva não estava sozinha. Cada personagem, do padre ao vizinho, do chefe ao colega de escola, formava uma rede de apoio, muitas vezes invisível, mas profundamente impactante. Era um lembrete vivo de que na jornada da fé e da recuperação, a comunidade desempenha um papel crucial, ecoando o chamado católico à solidariedade e ao amor ao próximo. A jornada de Josué, rumo à sobriedade e à restauração familiar, estava longe de ser linear. Cada passo em direção à recuperação parecia ser seguido por 2 passos para trás, testando não apenas sua própria força de vontade, mas também a paciência e a fé de sua família e da comunidade ao seu redor. Um mês após seu encontro com o padre Antônio, Josué experimentou sua primeira recaída significativa. Após uma semana particularmente estressante no trabalho, onde um acidente quase o feriu gravemente, a tentação de buscar refúgio no álcool provou ser forte demais. Ele não voltou para casa naquela noite, deixando Márcia em um estado de ansiedade e os filhos em lágrimas. Quando Josué finalmente retornou, de ressaca e cheio de vergonha, encontrou Márcia não com raiva, mas com uma determinação silenciosa. "Josué", ela disse, sua voz firme, mas gentil, "não podemos continuar assim. Ou você aceita ajuda de verdade, ou terei que pensar no bem-estar das crianças." Esta confrontação amorosa, embora dolorosa, foi um ponto de virada. Com o coração pesado, Josué concordou em participar das reuniões dos alcoólicos anônimos na paróquia. Seu Jorge, o líder do grupo, tornou-se um mentor crucial, oferecendo não apenas conselhos práticos, mas também uma perspectiva espiritual sobre a luta contra o vício. Enquanto isso, na comunidade, as opiniões sobre Josué estavam divididas. Alguns, como Dona Zefa e o padre Antônio, mantinham uma fé inabalável em sua recuperação. Outros, como o Sr. Oliveira, dono do bar local, viam com ceticismo os esforços de Josué, muitas vezes tentando-o com ofertas de apenas uma bebidinha. A tensão em casa atingiu um novo pico, quando Pedro, o filho adolescente, foi pego fumando com alguns amigos atrás da escola. Quando confrontado, ele explodiu. "Por que eu deveria me importar? Não é como se o pai fosse um bom exemplo." Este incidente forçou Josué a enfrentar as consequências mais amplas de suas ações. Não era apenas sua vida que estava em jogo, mas o futuro de seus filhos. Com lágrimas nos olhos, ele abraçou Pedro pedindo perdão e prometendo, não pela primeira vez, mas talvez pela mais sincera, que faria tudo para mudar.
A luta de Josué não se limitava apenas ao álcool. Anos de dependência haviam deixado a família em uma situação financeira precária. Contas atrasadas se acumulavam e a ameaça de despejo pairava sobre eles. Márcia, que já fazia trabalhos de costura para complementar a renda, agora se via procurando um segundo emprego. Foi neste momento de desespero financeiro que a fé de Márcia foi mais testada. Numa noite, após colocar as crianças para dormir, ela desabafou com Dona Aparecida. Às vezes me pergunto se Deus está realmente ouvindo nossas orações. Parece que quanto mais rezamos, mais difícil fica. Dona Aparecida, com a sabedoria de quem já viveu muito, respondeu: Minha filha, às vezes Deus responde nossas orações não mudando nossas circunstâncias, mas nos dando força para atravessá-las. Continue firme na fé. Essas palavras ressoaram profundamente em Márcia, lembrando-a da importância da perseverança na fé, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a luta de Josué continuava. Havia dias de vitória, onde ele resistia à tentação e se reconectava com sua família. E havia dias de derrota, onde o chamado do vício parecia ensurdecedor. Cada recaída era seguida por um período de intensa culpa e vergonha, testando não apenas sua própria determinação, mas também a capacidade de perdão de Márcia e das crianças. No meio deste turbilhão, a comunidade da paróquia de São José Operário se mantinha como um pilar de apoio. As orações de Dona Zefa, os conselhos práticos de seu Jorge e a orientação espiritual do Padre Antônio formavam uma rede de suporte que, embora nem sempre visível, era crucial para manter a família Silva unida em sua jornada de fé e recuperação. Enquanto a luta principal de Josué contra o alcoolismo e pela restauração familiar continuava, outras histórias se desenrolavam ao redor, entrelaçando-se com a jornada do Silva e adicionando camadas de complexidade à narrativa. Na escola, Pedro enfrentava suas próprias batalhas. Sua rebeldia inicial, alimentada pela situação em casa, começou a se transformar em algo mais profundo. Inspirado pela perseverança de sua mãe e pelos esforços de seu pai, ele começou a se interessar pelo grupo de jovens da paróquia. Lá, sob a orientação do seminarista Lucas, Pedro encontrou um espaço para expressar suas dúvidas e medos, além de descobrir uma fé própria, separada da de seus pais. Gabriela, por outro lado, canalizou suas emoções para a arte. Suas professoras notaram como seus desenhos, antes cheios de cores sombrias e figuras tristes, começaram a incorporar símbolos de esperança, pombas, cruzes e famílias de mãos dadas. A irmã Luísa, percebendo o talento da menina, a encorajou a criar ilustrações para as histórias bíblicas usadas na catequese, dando a Gabriela um senso de propósito e conexão com sua fé. No trabalho, Josué enfrentava o desafio de reconquistar a confiança de seus colegas. Seu Joaquim, o chefe da construção, embora compreensivo, não podia ignorar os dias de ausência e a queda na produtividade. Foi nesse contexto que Josué conheceu Antônio, um novo funcionário com uma história semelhante de luta contra o vício. Juntos, eles formaram uma parceria informal de apoio mútuo, encontrando força um no outro para resistir às tentações diárias. Márcia, em sua busca por estabilidade financeira, começou a vender salgados feitos em casa. O que começou como uma medida desesperada para pagar as contas, logo se transformou em um pequeno negócio promissor. As mulheres do grupo de oração, lideradas por Dona Aparecida, tornaram-se suas primeiras clientes fiéis, não apenas comprando os salgados, mas também espalhando a palavra pela comunidade. A paróquia de São José Operário enfrentava seus próprios desafios. Com o aumento da demanda por programas sociais e de apoio, o Padre Antônio se viu lutando para equilibrar as necessidades espirituais e materiais de sua congregação. A história dos Silva havia inspirado outros a buscar ajuda, e logo o padre se viu coordenando uma rede crescente de grupos de apoio, desde dependentes químicos até famílias em crise. Em meio a tudo isso, uma onda de criminalidade atingiu o bairro. Vários jovens, incluindo alguns amigos de Pedro, foram atraídos para o mundo das drogas e do crime pequeno. Esta nova ameaça não apenas testou a determinação de Josué em se manter sóbrio,
mas também trouxe à tona discussões na comunidade sobre como proteger seus jovens e oferecer alternativas positivas. Dona Zefa, em sua sabedoria, iniciou um movimento de adoção espiritual, onde membros mais velhos da comunidade adotavam jovens em risco, oferecendo mentoria, orações e apoio prático. Pedro, inspirado por essa iniciativa, começou a considerar como ele poderia usar sua própria experiência para ajudar outros adolescentes enfrentando desafios familiares. Cada uma dessas subtramas se entrelaçava com a história principal do Silva, criando uma tapeçaria rica de desafios, crescimento e fé. A jornada de Josué e sua família não era mais apenas sobre vencer o alcoolismo, mas sobre como uma comunidade inteira podia se unir, inspirada pela fé, para enfrentar seus demônios coletivos e individuais. O momento decisivo na jornada de Josué e sua família chegou de uma maneira inesperada, em uma noite chuvosa de sábado. Após meses de luta com progressos e retrocessos, Josué havia conseguido manter-se sóbrio por quase 2 meses, seu período mais longo até então. A família Silva, cautelosamente otimista, planejava uma pequena celebração após a missa de domingo. Naquela noite, porém, Josué recebeu uma ligação devastadora. Seu irmão mais novo, Marcos, que morava em outra cidade e lutava contra sua própria dependência, havia sofrido uma overdose e estava em estado crítico no hospital. A notícia atingiu Josué como um raio, despertando memórias dolorosas e o familiar impulso de buscar conforto na bebida. Com as mãos trêmulas, Josué saiu de casa sem dizer uma palavra, deixando Márcia em um estado de pânico silencioso. Ela imediatamente ligou para seu Jorge, temendo o pior. Enquanto isso, a chuva caía impiedosamente sobre São Paulo, como se o céu compartilhasse a angústia da família. Josué vagou pelas ruas encharcadas, sua mente um turbilhão de emoções. Ele se viu parado em frente ao bar do Sr. Oliveira, o local que por tanto tempo foi seu refúgio e sua prisão. Por um momento que pareceu uma eternidade, Josué ficou ali, mão na maçaneta, travando uma batalha interna feroz. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Do outro lado da rua, Josué viu uma figura familiar saindo da pequena capela do bairro. Era Gabriela, sua filha de 10 anos, acompanhada pela irmã Luísa. Aparentemente, elas haviam ficado até tarde preparando materiais para a catequese do dia seguinte. Gabriela, ao ver seu pai, correu em sua direção, ignorando a chuva torrencial. "Pai!" ela gritou, jogando-se em seus braços. "Estávamos fazendo desenhos sobre o filho pródigo. Olha o que eu fiz para você." Com mãos trêmulas, Josué pegou o desenho encharcado. Nele, via-se um homem de joelhos, sendo abraçado por uma figura que lembrava Jesus. Ao fundo, uma família sorria. No topo do desenho, com a caligrafia infantil de Gabriela, estava escrito: "Nunca é tarde para voltar para casa." Naquele momento, algo se quebrou dentro de Josué. Lágrimas se misturaram à chuva em seu rosto, enquanto ele abraçava sua filha com força. A irmã Luísa, observando a cena, murmurou uma oração silenciosa de gratidão. Josué, ainda segurando Gabriela, olhou para o bar e então de volta para sua filha. Com uma clareza que não sentia há anos, ele tomou uma decisão. "Vamos para casa, minha filha", ele disse, sua voz embargada, mas firme. Ao chegar em casa, encontrou Márcia, Pedro, seu Jorge e Padre Antônio esperando, todos com expressões de preocupação, que rapidamente se transformaram em alívio e depois em espanto ao ver Josué sóbrio, molhado e abraçado à filha. Naquela noite, reunidos na pequena sala do Silva, Josué abriu seu coração como nunca antes. Ele falou sobre seus medos, suas lutas e, pela primeira vez, sobre o profundo sentimento de indignidade que o havia atormentado por anos. "Eu não mereço vocês", ele soluçou. "Não mereço esse amor, essa chance." Foi Padre Antônio quem respondeu, sua voz gentil, mas firme. "Josué, o amor de Deus, assim como o amor de sua família, não é algo que merecemos, mas algo que recebemos gratuitamente. A graça de Deus não depende de nossos méritos, mas de sua infinita misericórdia." Aquelas palavras, combinadas com o amor incondicional que via nos olhos de sua família, penetraram profundamente no coração de Josué. Ali, rodeado por aqueles que nunca desistiram dele, Josué experimentou um profundo encontro com o amor divino.
Naquela noite, de joelhos, Josué fez uma entrega total de sua vida a Deus. Não foi uma cura instantânea para seu alcoolismo, mas foi o início de uma transformação profunda. A partir daquele momento, sua luta não era mais solitária. Ele havia encontrado uma força além de si mesmo, uma conexão renovada com sua fé e sua família. A chuva lá fora começou a diminuir e um sentimento de paz desceu sobre a casa dos Silva. Era o começo de um novo capítulo em suas vidas, fundamentado na fé, no amor e na graça redentora de Deus. Nos dias que se seguiram ao momento transformador de Josué, a família Silva e a comunidade ao seu redor começaram a experimentar mudanças significativas. O impacto daquela noite chuvosa se espalhou como ondas em um lago, afetando não apenas Josué, mas todos ao seu redor. Em casa, a atmosfera mudou drasticamente. Josué, com uma determinação renovada, acordava cedo todos os dias para orar e ler a Bíblia antes de ir para o trabalho. Márcia observava essa mudança com uma mistura de alegria e cautela, seu coração dividido entre a esperança e o medo de outra decepção. Pedro, inicialmente cético, começou a notar diferenças sutis no comportamento do pai. As discussões diminuíram e Josué fazia esforços visíveis para se envolver mais na vida dos filhos. Uma noite, para surpresa de todos, Josué pediu para participar do grupo de estudos bíblicos de Pedro, um gesto que emocionou profundamente o adolescente. Gabriela floresceu com a nova dinâmica familiar. Seus desenhos, antes sombrios, agora explodiam em cores vibrantes. Na catequese, ela compartilhava animadamente sobre as orações em família e como seu pai estava virando um santo para o deleite da irmã Luísa. No trabalho, a transformação de Josué não passou despercebida. Seu Joaquim, impressionado com a pontualidade e dedicação renovadas de Josué, o promoveu a supervisor de uma pequena equipe. Esta responsabilidade adicional, embora desafiadora, serviu como um incentivo para Josué se manter no caminho da sobriedade. A notícia da transformação de Josué se espalhou rapidamente pela comunidade. Algumas reações foram de alegria e apoio, como a de Dona Zefa, que intensificou suas orações de agradecimento. Outros, como o Sr. Oliveira do bar local, receberam a notícia com um misto de ceticismo e preocupação, com a perda de um cliente regular. Na paróquia, o testemunho de Josué inspirou outros a buscarem ajuda. O grupo de alcoólicos anônimos liderado por seu Jorge viu um aumento no número de participantes, com Josué frequentemente compartilhando sua história como fonte de esperança para os recém-chegados. Márcia, encorajada pela mudança do marido, expandiu seu pequeno negócio de salgados. Com o apoio de Josué e das mulheres da igreja, ela começou a fornecer lanches para eventos da paróquia e pequenas empresas locais, melhorando gradualmente a situação financeira da família. No entanto, nem tudo eram flores. Josué ainda enfrentava tentações diárias e momentos de fraqueza. A diferença agora era que, em vez de sucumbir em segredo, ele buscava apoio, fosse ligando para seu Jorge, conversando com o padre Antônio ou simplesmente se abrindo com Márcia. A situação do irmão de Josué, Marcos, também pesava em sua mente. Após se recuperar da overdose, Marcos, inspirado pela mudança do irmão, concordou em buscar tratamento. Josué se viu no papel de mentor, usando sua própria experiência para apoiar a recuperação do irmão à distância. À medida que as semanas se transformavam em meses, a família Silva começou a reconstruir não apenas sua dinâmica interna, mas também seus laços com a comunidade. A jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez em anos, havia um sentimento tangível de esperança e propósito em suas vidas. Esta nova fase trouxe seus próprios desafios e ajustes, mas a família enfrentava cada obstáculo com uma fé renovada e um compromisso fortalecido, tanto uns com os outros quanto com Deus. À medida que os meses passavam, a transformação na vida do Silva se consolidava, trazendo consigo novos desafios e oportunidades de crescimento. A jornada de Josué, longe de terminar com sua decisão de mudança, entrava agora em uma fase mais profunda de cura e restauração. Na busca pela sobriedade contínua, Josué descobriu que a batalha agora era mais sutil,
Não eram apenas as tentações óbvias que ele precisava evitar, mas também os gatilhos emocionais e as velhas formas de pensar que o atraíam de volta aos antigos hábitos. Com a orientação do padre Antônio e o apoio constante de seu Jorge, Josué aprendeu a praticar a mindfulness cristã, encontrando força na oração contemplativa e na meditação das Escrituras. Um marco significativo veio quando Josué completou 1 ano de sobriedade. A paróquia organizou uma celebração especial, não apenas para honrar a conquista de Josué, mas também para inspirar outros na comunidade que lutavam com vícios semelhantes. Durante a celebração, Josué, com a voz embargada pela emoção, compartilhou seu testemunho publicamente pela primeira vez. Há 1 ano, eu estava perdido nas trevas do alcoolismo, mas Deus, em sua infinita misericórdia, não desistiu de mim. Através do amor da minha família e desta comunidade, encontrei o caminho de volta para a luz. Cada dia é uma nova batalha, mas com fé sei que posso vencer. O impacto do testemunho de Josué foi imediato e profundo. Nos dias que se seguiram, o grupo de apoio na paróquia viu um aumento significativo de participantes, muitos inspirados pela história de Josué. Enquanto isso, a dinâmica familiar do Silva continuava a evoluir. Márcia, que por tanto tempo havia sido o pilar de força da família, agora aprendia a compartilhar esse papel com Josué. Juntos, eles redescobriram a parceria e o companheirismo que haviam perdido nos anos de luta contra o alcoolismo. As noites de oração em família, antes lideradas exclusivamente por Márcia, agora viam Josué participando ativamente, muitas vezes lendo passagens da Bíblia e compartilhando reflexões pessoais. Pedro, agora com 15 anos, surpreendeu a todos ao expressar o desejo de se tornar coroinha na igreja. Sua jornada de fé, inicialmente motivada pela necessidade de escapar dos problemas em casa, havia se transformado em uma busca genuína por significado espiritual. Ele encontrou no padre Antônio um mentor, não apenas em questões de fé, mas também em sua luta para perdoar e confiar novamente em seu pai. Gabriela, por sua vez, floresceu em sua criatividade. Seus desenhos, que antes retratavam a dor da família, agora contavam histórias de redenção e esperança. A irmã Luísa, reconhecendo o talento da menina, a encorajou a criar um mural para a sala de catequese, retratando a parábola do filho pródigo, um projeto que se tornou uma atividade de união para toda a família Silva. O impacto da transformação de Josué se estendeu além de sua família imediata. No trabalho, ele se tornou um mentor informal para colegas que lutavam com problemas semelhantes. Sua história de superação o tornou mais empático e paciente como supervisor, qualidades que não passaram despercebidas por seu Joaquim. Márcia, inspirada pela mudança em sua vida familiar, expandiu seu negócio de salgados para incluir um serviço de catering para eventos da igreja e pequenas celebrações na comunidade. Este empreendimento não apenas melhorou a situação financeira da família, mas também se tornou uma forma de ministério, com Márcia frequentemente doando alimentos para famílias necessitadas. A jornada de recuperação de Marcos, o irmão de Josué, também progrediu. Embora houvesse recaídas ocasionais, a determinação de Josué em apoiar o irmão nunca vacilou. As conversas telefônicas regulares entre os irmãos se tornaram um pilar de apoio mútuo, fortalecendo não apenas a sobriedade de ambos, mas também reconectando-os de uma maneira que não experimentavam desde a infância. À medida que a família Silva crescia em sua fé e em seu relacionamento uns com os outros, eles começaram a ver sua história não como uma tragédia, mas como um testemunho do poder transformador de Deus. Cada desafio superado, cada momento de fraqueza vencido, tornava-se uma pedra no edifício de sua nova vida, fundamentada na fé, no amor e na graça divina. Com a aproximação do 2º aniversário de sobriedade de Josué, a família Silva e a comunidade da paróquia de São José Operário se preparavam para uma celebração significativa. Este marco não representava apenas a vitória pessoal de Josué sobre o alcoolismo, mas também simbolizava a jornada de cura e renovação de toda a família e o impacto positivo que haviam causado na comunidade. Nas semanas que antecederam a data, uma série de eventos começou a se desenrolar,
preparando o terreno para um momento culminante na vida dos Silva e da paróquia. Primeiramente, o padre Antônio anunciou que a diocese havia aprovado a expansão do programa de recuperação da paróquia. Inspirado pelo sucesso de Josué e de outros, o bispo decidiu fazer de São José Operário um centro regional para ministérios de cura e libertação. Isso significava não apenas mais recursos, mas também uma responsabilidade maior para Josué e outros membros ativos do programa. Ao mesmo tempo, Márcia recebeu uma proposta inesperada. Seu pequeno negócio de salgados havia chamado a atenção de um empresário local que ofereceu uma parceria para abrir uma lanchonete no bairro. Esta oportunidade prometia não apenas segurança financeira para a família, mas também a chance de empregar outras pessoas da comunidade que lutavam para encontrar trabalho. Pedro, agora com 16 anos e profundamente envolvido na vida da igreja como coroinha, foi convidado pelo padre Antônio para liderar um novo grupo de jovens focado em prevenção ao uso de drogas e álcool. Sua experiência pessoal e sua fé recém-fortalecida o tornavam um líder natural para este ministério. Gabriela, cujo talento artístico havia florescido nos últimos anos, foi selecionada para criar uma série de pinturas para a nova ala de recuperação da paróquia. Seu projeto, intitulado Jornada de Esperança, visava capturar visualmente as etapas de cura e renovação espiritual. Enquanto isso, Josué enfrentava seu próprio desafio. Seu Joaquim o havia indicado para uma promoção significativa no trabalho que incluiria supervisionar projetos em diferentes locais da cidade. Esta nova posição era uma oportunidade incrível, mas também significava mais responsabilidades e potenciais estresses que poderiam testar sua sobriedade. À medida que esses eventos se desenrolavam, a família Silva se viu no centro de uma transformação maior que estava ocorrendo na comunidade. Sua história de redenção e cura estava inspirando outros a buscarem ajuda e a se reconectarem com sua fé. No entanto, nem tudo eram boas notícias. Uma semana antes da celebração planejada, Josué recebeu uma ligação alarmante. Seu irmão Marcos havia sofrido uma recaída grave e estava hospitalizado novamente. Esta notícia abalou Josué, trazendo à tona memórias dolorosas e medos há muito enterrados. Enquanto a família e a comunidade se preparavam para celebrar, Josué se viu diante de um teste crucial de sua fé e recuperação. Como ele lidaria com esta crise familiar enquanto se preparava para ser um exemplo público de superação? A resposta a esta pergunta definiria não apenas o futuro de Josué, mas potencialmente o futuro do ministério de recuperação da paróquia e a esperança de muitos que olhavam para ele em busca de inspiração. Com todos esses elementos em jogo, o palco estava montado para um momento decisivo na jornada do Silva. Um momento que testaria sua fé, sua unidade familiar e seu compromisso com a comunidade que haviam ajudado a transformar. O dia da celebração do 2º aniversário de sobriedade de Josué amanheceu com um céu nublado sobre São Paulo, refletindo o tumulto interno que a família Silva enfrentava. A notícia da recaída de Marcos pesava sobre todos, especialmente sobre Josué, que lutava com sentimentos de culpa e preocupação. A igreja de São José Operário estava decorada festivamente, com faixas coloridas e flores, um testemunho visual da jornada de recuperação, não apenas de Josué, mas de toda a comunidade. As pinturas de Gabriela, retratando cenas de esperança e redenção, adornavam as paredes, criando uma atmosfera de expectativa e renovação. Enquanto os membros da paróquia e convidados começavam a chegar, Josué permanecia na pequena sacristia, de joelhos em oração intensa. Márcia, Pedro e Gabriela o rodeavam, suas mãos gentilmente pousadas em seus ombros, uma imagem viva de unidade familiar e apoio. O padre Antônio entrou silenciosamente, sua expressão uma mistura de preocupação e esperança. Josué, ele disse suavemente, está na hora. Há muitas pessoas lá fora esperando para ouvir sua história, para serem inspiradas por sua jornada. Josué levantou os olhos, lágrimas brilhando em seu rosto. Padre, ele respondeu, sua voz trêmula, como posso falar sobre vitória quando meu próprio irmão está lutando? Como posso ser um exemplo quando me sinto tão impotente? Foi nesse momento que Pedro,
com uma maturidade além de seus anos, falou: Pai, sua história não é sobre ser perfeito. É sobre se levantar toda vez que cair. É isso que você nos ensinou. Gabriela acrescentou, segurando um de seus desenhos. Olha, pai, eu desenhei nossa família. Mesmo quando está escuro lá fora, estamos juntos e há luz ao nosso redor. Márcia, com lágrimas nos olhos, abraçou Josué. Meu amor, sua jornada inspirou tantas pessoas. Agora é o momento de usar essa força para ajudar Marcos e todos os outros que ainda estão lutando. As palavras de sua família e a presença reconfortante do padre Antônio trouxeram uma clareza repentina a Josué. Ele se levantou, enxugou as lágrimas e, com um novo brilho de determinação em seus olhos, disse: Vamos, há trabalho a ser feito. Quando Josué subiu ao púlpito, a igreja estava lotada. Rostos familiares e estranhos o olhavam com expectativa. Ele respirou fundo e começou. Há 2 anos, eu estava perdido nas trevas do alcoolismo. Hoje estou aqui não porque sou forte, mas porque Deus é forte em minha fraqueza. Minha jornada não terminou. Na verdade, acabo de receber a notícia de que meu irmão teve uma recaída grave. Um murmúrio percorreu a congregação, mas Josué continuou. Mas é exatamente por isso que estou aqui. Nossa luta contra o vício, contra nossas fraquezas, não é uma batalha que lutamos uma vez e terminamos. É uma jornada diária de fé, esperança e amor. Cada dia é uma nova oportunidade de escolher a luz sobre as trevas, de escolher a vida sobre a morte. À medida que Josué compartilhava sua história, mesclando momentos de triunfo com confissões honestas de lutas contínuas, algo extraordinário começou a acontecer na congregação. Pessoas começaram a se levantar, uma por uma, algumas com lágrimas nos olhos, outras com expressões de determinação renovada. Seu Jorge foi o primeiro, declarando seu compromisso de expandir o programa de AA para apoiar mais famílias. Dona Zefa se levantou em seguida, oferecendo sua casa como um lugar de refúgio para aqueles em recuperação. Outros seguiram, cada um se comprometendo de alguma forma a ser parte da solução. No final de seu discurso, Josué olhou para sua família e então para a congregação. Hoje, ele disse, sua voz cheia de emoção, não estamos apenas celebrando minha sobriedade. Estamos nos unindo como uma comunidade de fé, esperança e amor. E com essa união, não há escuridão que não possamos vencer juntos. Enquanto a congregação se levantava em uma ovação emocionada, Josué sentiu uma profunda paz. Ele sabia que a jornada à frente ainda seria desafiadora, especialmente com a situação de Marcos, mas agora tinha certeza de que não estava sozinho. Com sua família, sua comunidade e sua fé renovada, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse. Nos meses que se seguiram àquele dia transformador na igreja de São José Operário, a vida do Silva e da comunidade ao seu redor continuou a evoluir de maneiras profundas e inesperadas. Josué, fortalecido pelo apoio de sua família e da paróquia, aceitou a promoção no trabalho, enfrentando os novos desafios com uma confiança serena, enraizada em sua fé. Sua nova posição não apenas melhorou a situação financeira da família, mas também lhe deu a oportunidade de implementar políticas de apoio a funcionários que lutavam contra vícios, tornando-se um agente de mudança em seu ambiente de trabalho. O compromisso de Josué com a recuperação de seu irmão Marcos se tornou uma missão pessoal. Ele fez viagens regulares para visitar Marcos, apoiando-o através de sua própria reabilitação. Esta experiência não apenas fortaleceu o vínculo entre os irmãos, mas também enriqueceu o testemunho de Josué, mostrando que a jornada de recuperação é muitas vezes um caminho de altos e baixos. Márcia viu seu pequeno negócio de salgados se transformar em uma lanchonete de sucesso, Sabor da Esperança, que se tornou um ponto de encontro da comunidade. Mais do que um empreendimento comercial, o local se tornou um símbolo de renovação, empregando pessoas em recuperação e oferecendo um espaço acolhedor para reuniões de grupos de apoio. Pedro, agora liderando o grupo de jovens da paróquia, descobriu sua vocação no trabalho com adolescentes em risco. Sua experiência pessoal e fé renovada o tornaram um mentor eficaz, capaz de se conectar com jovens que enfrentavam desafios similares aos que ele havia superado.
Gabriela continuou a desenvolver seu talento artístico, suas obras agora regularmente expostas na paróquia e em eventos comunitários. Seus desenhos, que contavam histórias de esperança e redenção, tornaram-se uma fonte de inspiração para muitos na comunidade. O programa de recuperação da paróquia, sob a liderança do padre Antônio e com o apoio ativo do Silva, cresceu significativamente, tornando-se um modelo para outras igrejas na diocese. A abordagem holística, que combinava apoio espiritual com ação prática, provou ser eficaz na transformação de vidas. Refletindo sobre sua jornada, Josué frequentemente compartilhava com outros os princípios que haviam guiado sua recuperação e transformação. A importância da honestidade e vulnerabilidade no processo de cura, o poder transformador da fé vivida em comunidade, a necessidade de perdão e autoaceitação, o valor do apoio familiar e comunitário na superação de desafios. A compreensão de que a recuperação é uma jornada contínua, não um destino final. A história do Silva se tornou um testemunho vivo do poder da fé, da perseverança e do amor incondicional. Através de suas lutas e triunfos, eles não apenas reconstruíram suas próprias vidas, mas também se tornaram catalisadores de mudança positiva em sua comunidade, exemplificando como a graça de Deus pode transformar até mesmo as situações mais desesperadoras em histórias de esperança e redenção. 5 anos após aquele dia marcante na igreja de São José Operário, a família Silva se reuniu para uma celebração especial. Josué, agora com 7 anos de sobriedade, observava com gratidão sua família e comunidade. Márcia, ao seu lado, sorria orgulhosa do sucesso de sua lanchonete, agora um ponto de referência no bairro. Pedro, recém-formado em serviço social, preparava-se para expandir o programa de apoio a jovens. Gabriela, prestes a iniciar a Faculdade de Artes, continuava a inspirar com suas obras. O padre Antônio, agora coordenador diocesano de Ministérios de Recuperação, compartilhou a notícia. A história do Silva seria incluída em um livro sobre testemunhos de fé e superação. Josué, emocionado, refletiu sobre a jornada percorrida e os desafios futuros, grato pela graça que continuava a guiar seus passos. Se você está lutando contra um vício, questionando sua fé ou se perguntando se Deus pode te usar, saiba que Ele pode transformar qualquer vida, qualquer ambiente de trabalho e qualquer situação. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei neste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Você tem sua própria história de transformação? Conte nos comentários. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje.